Paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Eu venho lhe pedir que você fique até o final desse vídeo, já vai deixando seu like, seu joinha e ativando o sininho das notificações, se inscrevendo se você não é inscrito e ativar o sininho porque é muito importante você receber todos os conteúdos que é postado, tudo aquilo que é dito, para que você possa ter o labor desta vida. Quando a morte ao teu lado chegar. Então, irmãos, como vocês puderam acompanhar nos vídeos passados ali, foi falado sobre a vida do cristão dinheirista, do cristão que só pensa no dinheiro. E no ensino passado foi dado instruções e ensinamentos sobre as crianças. Então, a princípio, hoje, a aula de hoje seria mais sobre questões assim, como é que posso dizer? Hierárquica, acho que não sei se existe essa palavra, mas questão de hierarquia, de organização, para que você possa ter uma amplitude de como funciona o reino espiritual, tanto do céu quanto o reino do maligno. Porque existem esses dois reinos. Deus administra o mundo, Deus rege tudo e tal, mas tem ao mesmo tempo o inimigo que procura lutar, procura fazer com que tudo venha dar errado, com que a vida das pessoas venha dar errado, os planos venham se frustrar, para que tudo literalmente vai dar errado. Porque o propósito dele na Terra, ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele não tem outro propósito. E ele trabalha organizadamente. Então, através do vídeo de hoje, vocês vão ter uma ideia de como funciona o céu e como funciona o inferno. A organização, as hierarquias de cada um, para que vocês possam aprender bem certinho ali e saber como é que vai falar de cada um. Então vamos lá. O áudio de hoje vai dizer assim, por título: o que são os demônios e como eles agem na vida das pessoas? Os demônios, nada mais nada menos, eles são considerados seres malignos que vêm para roubar, matar e destruir, que nem eu falei. E se não me engano, na Bíblia são citados aproximadamente, eu coloquei aqui não é exato, porque eu tive uma clareza se teve mais ou menos ali, mas eu coloquei uns 7. Se não me engano, na Bíblia são citados aproximadamente 7. E eles agem de diversas maneiras. Que tem ali, eu coloquei 7 aqui para ter mais ou menos uma ideia do que aconteceu, porque até no ministério de Jesus, quando ele esteve na terra, teve os acontecimentos ali que ele se deparou muitas vezes ali com demônios, teve que expulsar os demônios, e cada um deles agia numa determinada área. Tipo aqui a primeira que eu coloquei aqui, destruindo a pessoa e a família, que nem lá no caso do rei Saul, no Velho Testamento, em 1 Reis, se não me engano. O segundo ponto seria possuindo e tomando para si, dominando a vida da pessoa. Daí vai destruir de diversas maneiras. Vai destruir casamento, vai destruir família, vai destruir tudo. Mas primeiro ele se aposta da pessoa, ele domina a pessoa. Possessão demoníaca seria. Que é o caso do gadareno. E esse já é o que Jesus teve lá uns dizem em Gerazeno, outros dizem em Gadara. Ele esteve lá e repreendeu o demônio daquele gadareno. O outro seria agindo e enganando, fazendo parecer doença, que seria outra situação que Jesus teve que expulsar também, se não me engano, lá na sinagoga. Acho que foi na sinagoga, se não me engano, que aconteceu isso, do menino epiléptico, que seria a epilepsia. Seria uma doença que, se não me engano, acho que a pessoa não pode ver muita luz, muito tipo luz piscando, coisa de flash, assim, entende? Isso daí é uma doença diabólica, que a Bíblia vai contar o caso do menino epiléptico. Ele tinha epilepsia e daí o demônio fazia convulsionar e se jogava no chão e se batia e tal. O outro também seria possuindo e causando danos físicos à pessoa, que é o caso do gadareno e do jovem possesso. Esse do jovem possesso, ele também convulsionava, se batia e, se não me engano, ele tentou se jogar no fogo, se jogar na água, e não me lembro mais o que ele fez lá de ruim. Então seria mais dano físicos à pessoa, ele procurar machucar, prejudicar a saúde, prejudicar o físico da pessoa, a saúde da pessoa. E agindo fortemente, aqui já é em prol de destruir mesmo a pessoa. Não é dano físico, é destruir para matar a pessoa, acabar com tudo, com o ministério e até com a vida mesmo da pessoa. Porque
que seria o caso da Maria Madalena. Se não me engano, saiu 7 demônios dela. E o outro seria machucando e mostrando domínio sobre a pessoa. Esse daqui é um caso clássico, bem clássico até, de pessoas que brincam com Deus, que aconteceu lá enquanto o Paulo estava começando o ministério dele, que vai dizer que tinha 7 filhos de Seva, que era um judeu dos principais sacerdotes, o qual eles exorcizavam as pessoas. E até numa determinada dessa altura eles estavam lá e daí tinha um demônio na casa de um homem lá, acho que ele não era judeu, se não me engano. E daí chegaram esses filhos do Seva lá e começaram a expulsar o demônio lá. E daí começaram a expulsar e daí diziam para ele, se não me engano, nós te repreendemos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o demônio vai dizer para eles, Paulo eu conheço, Jesus também, mas e você quem são? Vocês quem são? Daí logo vai acontecer aquele episódio lá que diz que ele salta e avança em um e ergue o outro no cacete. E diz que seria uns até meio nu lá da citação lá, e seria descabelado. E o outro ponto seria trazendo lucro aos seus senhores, que seria no caso da jovem adivinha, com o Paulo e acho que era Paulo e Silas já naquela altura, porque no começo era Paulo e Barnabé, depois se tornou Paulo e Silas, acho que era depois, quando já era Paulo e Silas. Eles estavam passeando lá e daí saltou aquela jovem lá, esses são homens de Deus, adivinhando a vida deles, e eles já se incomodaram. Então aqui nós vamos ver que é um estudo voltado mais aqui para os demônios, questão de cada classe deles ali, o que eles agem, o que eles fazem, porque na Bíblia são citados que nos lugares celestes existem as hostes infernais e ali está localizado as potestades e os principados. Então são 2 tipos, são 2 grupos que estão naquele local ali, as potestades e os principados. Então, assim como no céu tem os anjos, tem os arcanjos, serafins e querubins, no céu também vai ter as suas determinadas hierarquias. Cada demônio vai ter uma ação a executar, vai ter um trabalho que ele precisa realizar. Cada lugar ali que eles têm que executar uma tarefa. E assim como o céu é organizado, a igreja tem que ser organizada, embora muitos é uma bola de neve, uma baderna, mas o céu é organizado. E o diabo copiou do céu, porque ele veio do céu, ele caiu do céu. Então ele copiou tudo do céu. Até a gente ver, eu assisto muito ali para ter uma certa base de como é que funciona. Mas eu vi, eu não me lembro se é na Umbanda ou se é na Quimbanda, se um cavalo, que eles dizem ali que é onde os guias repousam as pessoas ali, e chamam as mães de santos, os pais de santo ali, de cavalo. Se o cavalo deles fizer alguma coisa errada, se não me engano, fugir ali dos estatutos que tem ali no terreiro e tal, fizer alguma coisa errada que não está nos padrão dele ali, eles vão ter uma penalidade, eles vão ter a dita penitência. Daí eu até vi uns casos ali que eles dizem guia, mas tudo é para disfarçar. O guia baixa ali na pessoa ali e ergueu no cacete a mulher. Eu não lembro o que ela tinha feito, se ela tinha meio botado os olhos no cara lá, acho que tava meio gostando do cara, o cara veio ali pra vistoriar e tal. E o guia embrabou com ela e foi lá e ergueu no cacete na frente de todo mundo pra aprender que não tinha que fazer aquilo lá. E a gente vê porque na igreja também tem a disciplina. Se a pessoa comete um pecado, se a pessoa comete um erro, ela vai automaticamente para a disciplina. Ela precisa de uma correção, ela precisa de estar num processo ali que a pessoa vai se recuperar de tudo que ela fez, dos erros, das falhas, porque isso daí vai trazer destruição para casamento, até em alguns casos pode até trazer destruição para o ministério da pessoa. Vi alguns casos ali que as pessoas pecaram e era coisa meio séria, destruiu a família, foi indo e destruiu até o ministério da determinada pessoa. Então, e assim também no inferno, não só na parte ali do terreiro, já mudando, já indo para o inferno, também tem muitos relatos ali que até foi de possessão, acho que de demônio que os pastores estavam expulsando. Se eu não me engano, aqueles pastores ficam meio entrevistando o demônio. Eles perguntaram pro demônio como é que funciona e tal, e o demônio contou para eles, dizendo que se eles têm lá, né, o Satanás, o diabo é o cabeça de tudo eles. Daí
vai tendo os mais fortão e vai indo pros mais fraquinhos. Daí os mais fortão, que são meio líder ali do inferno, eles mandam os outros ali, os designados deles, aí executar uma tarefa. E deles pegam e determinam a tarefa para eles executar. E se eles não executarem aquela tarefa, ou forem ficar meio assim, já dá como não executada, não concluída a tarefa. Eles têm que retornar, e quando eles retornam pro inferno ali para dar satisfação pro superior deles, vamos dizer assim, se eles não completarem, eles recebem uma penalidade também. Diz que tem um grupo de demônio lá que já são próprios para isso, já para atormentar eles por não ter executado a tarefa. Então, isso que é muito complicado, porque daí a gente vê que na igreja tem muitas pessoas que não gostam de orar, não gostam de jejuar, não gostam de buscar Deus. Até a gente vê muitos problemas ali de pessoa que gosta de ir só no monte e daí na igreja não gosta de estar orando. Pessoas que gostam de estar indo em vigília, mas na igreja não prestam culto, não dão glória a Deus, não dão aleluia, não fazem nada. Fica empacado ali, trazendo peso pro culto. Mas daí, Deus, o livre vigília, o monte, meu Deus, glória de Deus, fogo puro. E na igreja não fazem nada. Pessoas que, ao meu ver, eles buscam fazer o errado, já para pecar de propósito, já pecado proposital, já para ver se no escurinho ali já sai uma coisinha errada, já na vigília, já na pulação ali já sai uma coisa errada, entende? Então eu creio que eles já fazem isso de propósito. E no inferno não. No inferno, se fizer isso, os demônios castigam. Na quimbanda, na umbanda lá, se fizer coisa errada, os guia erguem no cacete. Não deixa passar ali. Ou fazer coisa até pior. Porque essa daí é uma ideia ali de algo que eu ouvi, que ocorreu mesmo, que eu pude contemplar que ocorreu. Mas eu não sei, deve ter coisa muito pior ali, penalidade muito pior do que eu no cacete ali, que eles fazem os cavalos deles passar. Então a gente olha e analisa, vendo que Deus é um Deus tão bom. Ele nos impõe coisas tão fáceis, coisas tão simples para poder agradar a Ele, para poder fazer a vontade dEle. Ele nos pede para orar, para vigiar, para cuidar, para fazer tudo certinho, estar no horário certo do culto, oferecer um louvor bonitinho, tudo organizadinho, bonitinho para Ele, para dar toda a honra, toda a glória para Ele. E muitas pessoas fazem de uma forma relaxada, de uma forma porca para Deus, vão empurrando com a barriga e tá tudo bom, tá tudo certo, a minha bênção vai vir, a minha bênção eu quero. É o crente, eu quero. Crente, 6 horas por nós. Mas isso não vai para frente. Perdão. Isso não vai para frente porque essas pessoas que vão empurrando com a barriga e vão fazendo esse tipo de coisa, eles vão perecendo porque, que nem eu falei, assim como no inferno é organizado, no céu é organizado, a igreja também tem que ser organizada. E essas pessoas que não querem nada com nada, vão deixando tudo assim, fazendo conforme dá as forças, empurrando com a barriga, eles vão morrendo ministerialmente. Porque o ministério, a vida espiritual da pessoa, ele tem que ter as suas edificações. Se ele não está bem edificado, ele não permanece. Então essas pessoas empurrando com a barriga, fazendo do jeito que estão fazendo, não vão ir para frente de jeito nenhum. Não vão ir para frente porque desse jeito porco, desse jeito relaxado, não tem como estar edificado com Deus. Então eu espero que através desse conteúdo você tenha sido edificado, você tenha aprendido mais um pouquinho como funciona o inferno, como funciona o céu, como tem que ser a vida dos cristãos, porque muitos nos têm pelos certos. Os cristãos são certos, os cristãos são os corretos. Até uns dias os cristãos são os santos. Não é bem assim, né? Mas a gente tem que procurar andar no caminho da perfeição. Então eu espero ter te ajudado com esse conteúdo. E lhe peço que você possa estar acompanhando os próximos conteúdos, os próximos vídeos, e que você possa estar sendo ajudado por essa palavra. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo e fiquem com Deus.